Gente, eu espero que eu esteja correta agora, que eu esteja no Instagram da Unipaz. Alguém pode me dar um ok aí, dizendo se é nesse Instagram que eu estou? Sim, já estamos ao vivo. Bem-vinda, Maristela, Mila. Agora eu estou na tela correta. Obrigado, Jairo. Eu estava então comentando, né, que hoje nós vamos falar da arte de viver em paz. Seminário criado e desenvolvido por Pierre Weil, onde nós temos também um livro que já foi traduzido e ele tem a chancela da ONU como um manual de educação para a paz. Oi, Rosane, bem-vinda. E enquanto a gente vai aguardando que todos vocês cheguem junto conosco, eu quero convidá-lo e convidá-la a alinhar a sua coluna para que a gente possa entrar em contato por alguns instantes conosco. Oi, Fran, oi, Julie, bem-vindas. Então vamos lá. Alinhe a sua coluna e preste atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai. Sem fazer grandes expansões agora, mas tome só consciência de como você está respirando nesse momento. E na medida em que essa consciência acontece, vai se permitindo ampliar. Inspirando mais profundo, permitindo nutrir o seu corpo com esse prana, com o ar que nos mantém vivos. Então, vamos lá. E solta devagar. Permitindo que saia mais do que entre. Mais uma vez. E mais uma vez. Promovendo essa troca, liberando esse ar que está contido dentro e renovando, colocando um ar fresquinho no seu corpo, numa atitude de cuidar de si, de cuidado integral. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu vou permitir agora que o Jairo entre. Jairo, você já pediu para entrar aqui, Jairo? Então, assim, gente, a Unipaz Santa Catarina continua em plena ação. Nós estamos agora seguindo para o mês de junho, onde vamos ter o seminário que conclui a formação Cuidado Integral da turma 4, em que eu e o Jairo somos os facilitadores, os focalizadores. Facilitadores são a Lídia e o Roberto Crema, Lídia Rebouça e Roberto, que estão atualmente como os nossos reitores da Unipaz. E estamos também na reta final da formação em Psicologia Transpessoal na cidade de Tubarão, onde, em parceria com o Espaço Criativo, nós estamos com uma formação em Psicologia Transpessoal e estamos indo... Oi, querido! Estou aqui dando os recados. Você se ajeita aí. Estamos indo para o 20º seminário, que também será agora no mês de junho. Vamos ter um seminário com o Marco André, de Brasília, que vai nos falar, vai nos trazer a temática do Deep Memory. Se você se interessar, você pode participar, porque esse seminário será online. Pergunte para nós aqui, pergunte na Unipaz, no nosso site, nos nossos canais de comunicação, que você terá todas as informações. Estamos com inscrições abertas para um curso de formação de focalizadores, uma obra-prima de formação. É uma
das obras-primas da nossa Aymara, né, Jairo? A Aymara, eu diria assim, ela quase que canalizou essa formação. Nós já tivemos uma primeira turma e agora estamos com as inscrições abertas para a segunda turma. Para ser focalizador, vai despertar o líder que habita em cada um de nós, para que a gente possa exercer a nossa liderança conosco, com aqueles com quem partilhamos a vida, família, trabalho, sociedade, porque a gente aprende muita coisa que a gente pode usar no dia a dia, manter o foco, traçar um objetivo e ir atrás dele, em paz. Essa é a grande sacada dessa formação. Então, se você se interessar, nos pergunte como. E agora, eu quero dar boa noite mais uma vez ao nosso querido convidado, Jairo. E quem ainda não conhece essa figurinha carimbada, irrestrita, um amor de pessoa, um estudioso, uma pessoa que ama o que faz, os trabalhos que ele desenvolve, no seu trabalho profissional, atendendo as pessoas, no seu trabalho de massoterapia, no seu trabalho de reiki, no seu trabalho de levar este seminário, a arte de viver em paz, aonde ele é convidado, ele sempre aceita, e ele está ficando assim cada vez melhor, porque, né, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? E então, gente, a palavra agora é do Jairo. Jairo, por favor. Boa noite, Elaine, minha companheira de estrada, tão bom estar junto. E boa noite a todos, tantos queridos aí, Aymara, minha foque amada, e todos que eu estou acompanhando aqui, sintam-se abraçados cada um. Gente, falar sobre a Unipaz é algo que alcança muito o meu coração. Eu penso que esse convite dessa noite é um movimento para contar um pouco. Nós temos feito muito essa partilha, né? Mas às vezes as pessoas ainda não conhecem de que se trata, né? Então, vou começar a falar um pouquinho da Unipaz, que é um caminho tão rico e que me encontrou, né? Que impactou a minha vida, algo muito central na minha vida, mobilizou como eu me movimento e estou no mundo, na minha vida pessoal, na minha atuação como terapeuta e educador. Então, eu tenho cada vez mais convicção que os movimentos que a vida me coloca muito cedo, os meus desafios, me colocaram num propósito de estar em paz. E eu tive o privilégio de encontrar a Unipaz muito cedo. Você já pensou em participar de uma universidade para a paz? Uma universidade que tem como propósito educar para a paz? Quando eu entro em contato pela primeira vez com essa proposta, meu coração vibra, é isso que eu estou procurando. E foi pelas mãos da minha tia, que morava em Brasília, quando a Unipaz começou suas atividades, e eu tive a certeza que era esse o caminho que eu gostaria de trilhar. Então, nós somos a terceira universidade pela paz no mundo. A primeira é uma japonesa, depois uma da Costa Rica, e a Unipaz, nós estamos caminhando para 36 anos aqui no Brasil, com unidades espalhadas pelo país e também fora, no exterior, em Portugal, na Bélgica, na França. E a unidade Santa Catarina, a gente fez maioridade, né, Elaine? 21 anos? 21 anos.
Então, a Elaine sabe muito bem, a Aymara, a Kátia, a Joana que estão ouvindo, né? Do que eu estou falando. Eu tive o privilégio de participar da turma 4 de Florianópolis. Então, desde que eu encontro a Unipaz, eu tenho sido também um operário pela paz. Então, eu estou dando voz a muitos mestres que a Unipaz me proporcionou encontrar, né? Então, uma universidade que se propõe a educar para a paz. Paz se ensina é o que a gente acredita. O nosso mentor primeiro, né? Talvez você já tenha tido este livro na mão, O Corpo Fala. Estamos celebrando que chegou a 1 milhão de exemplares. O Pierre Weil é o autor do Corpo Fala e foi o nosso mentor, né? O nosso reitor. Ele já fez a passagem, mas desde muito cedo mobilizou no coração de Pierre Weil o desejo, o propósito de criar uma instituição que educasse para a paz. O que a gente vai falar aqui é do método que o Pierre criou. Se trata dessa obra chamada A Arte de Viver em Paz. Essa é uma edição antiga, né, Elaine? E esse método, que é um livro que tem a chancela da Unesco, ele é também um seminário. Um seminário de 12 horas que contempla a teoria fundamental da Unipaz e a nossa pedagogia de educação para a paz. Então, a Unipaz Santa Catarina tem um convite nesse momento muito especial, porque nos dias 2 e 3 de junho agora, eu estarei facilitando, com muita honra, este seminário, aqui na Unipaz Santa Catarina, no Córrego Grande, na nossa unidade. E essa ação tem como propósito que as pessoas conheçam a Unipaz e experimentem tudo que embasa as nossas ações, todas as nossas ações educativas. Este seminário, nós costumamos dizer que é o nosso carro-chefe, porque ele pode ser facilitado desde centros comunitários até universidades. E eu agradeço a confiança da Unipaz Santa Catarina, porque há muitos anos facilito esse seminário em Florianópolis e pelo estado, Rio Grande do Sul também. Então, contar com parceiros como a Elaine, a Aymara, Joana, Kátia, todos os aprendizes aqui, eu tenho sido um dos guardiões dessa chama desse seminário e isso me honra muito. O que acontece nessa vivência? Ele se trata de uma sensibilização. Todos os nossos seminários, eles têm como característica um trânsito que vai do teórico, que nós chamamos holologia, ao vivencial, que são as holopraxes. Então, nós vamos transitar pelo que chamamos o paradigma transdisciplinar holístico e por 3 ecologias. A arte de viver em paz consigo mesmo, a ecologia pessoal. A arte de viver em paz com o outro, a ecologia social. E a arte de viver em paz com a natureza, com o universo, a ecologia ambiental. O fio que rege esse seminário, ele vai nos conduzir a experimentar o conceito de paz a partir de outros canais de comunicação. Além da teoria, que vai nos convidar a refletir acerca disso, nós vamos experimentar isso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Então,
vem conosco, convida seus amigos, seus familiares, convide educadores. Eu percebo positivamente que desde que eu entro em contato com essa metodologia, o mundo mudou, porque cada vez mais nós temos sido convocados, e quando eu falo isso, eu quero dizer que nós temos sido chamados por instituições, por empresas, por centros comunitários para falar sobre paz. Isso é um grande avanço. Por outro lado, temos percebido quanto há a emergência dessa educação para a paz. Por isso, a Unesco, a ONU estimulam ações como essa que a Unipaz oferta. Então, quando nós começamos a trabalhar, a gente vai precisar entender do que nós estamos falando quando nós falamos sobre paz. Você está em paz? Respira e se pergunta: tem paz no mundo? Onde começa a paz? O nosso seminário começa com essas provocações. E a partir de então, nós vamos estabelecendo um caminho para perceber que paz é movimento. E que nós precisamos compreender que existe algo que nos afasta da paz, que é a fantasia da separatividade. Nós temos uma fantasia que gera em nós mais conflitos, acreditando que o mundo lá fora funciona de um jeito e um ser pacífico não é um ser passivo diante dos eventos, né? Tudo que nós desenvolvemos no nosso trabalho de educação para a paz tem por objetivo nos tornar um agente pela paz. Como você tem contribuído com a paz no seu mundo? De que forma você tem lidado com os conflitos que são naturais à nossa realidade de uma forma mais gentil com você? De que forma tu tens encontrado no cotidiano familiar, no cotidiano do trabalho e dos grupos, dos círculos que você faz parte, alternativas de lidar com o conflito como um caminho para a paz? Essas perguntas são muito importantes e se, ao refletir sobre elas, você surgem algumas dúvidas, é porque a gente tem como descobrir caminhos para tratar disso. É possível educar para viver os conflitos. Essa é a nossa proposta. Então, o que eu posso dizer, as pessoas me conhecem muito pela minha atividade como massoterapeuta, que vão 30 anos, né, ou como professor de Reiki. Mas eu estou dando um depoimento aqui do quanto ter sido encontrado pela Unipaz criou um diferencial na minha vida e na minha ação como terapeuta e como educador para... É claro, eu sei que tenho alunos de Reiki aqui e me honra muito, né? A forma como eu transmito as práticas e as artes de cuidar que foram fazendo parte do meu trabalho, elas estão muito impactadas por esse caminho que a Unipaz me deu. Tudo o que eu tenho compartilhado no meu trabalho está relacionado
a essa educação para a paz e ao legado do Pierre Weil. Ter encontrado Pierre Weil e ter tido a oportunidade de ser um aprendiz dele e de tantos mestres que encontrei na Unipaz, mobilizou um caminho iniciático que é constante, porque alguns já me ouviram fazer essa partilha, mas sempre é um novo momento, um novo movimento. Então, nessa etapa, nesse momento que eu vivo, nesse momento que Elaine e eu vivemos, que a gente está aqui celebrando focalização de outras iniciativas dentro da Unipaz, compartilhar o que nós aprendemos dentro da Universidade Internacional da Paz é um presente. Então, o que temos como objetivo nessa data em especial é facilitar que as pessoas tenham acesso, conheçam a Unipaz de perto e conheçam esse método de perto. Então, compartilha com seus amigos, com a sua família. Tem para todas as profissões e ações no mundo entrar em contato com algo que promove uma mudança de olhar, como diz o nosso reitor, Roberto Crema. Mudar o mundo é mudar o olhar. Este seminário vai te convidar a ampliar a tua perspectiva e provocar mudanças sobre como tu tem olhado para a vida, olhado para o mundo e o teu entendimento sobre estar em paz. Paz é movimento, paz é vida. E também é um convite para quem quer conhecer mais de perto, né? Procura a Unipaz aí nas redes. Eu gostaria muito que as pessoas que estão nos acompanhando tivessem a oportunidade de ouvir o nosso reitor, Roberto Crema. Procure as palestras, procure as falas dele no YouTube, Lídia Rebouças, nossa vice-reitora, também, que é sempre uma inspiração. E a Unipaz Santa Catarina tem um canal no YouTube, no Instagram, com muitas lives onde nós ofertamos temas diversos relacionados com a cultura de paz. Eu penso que vai ser tão incrível depois. Claro, a gente tem ações presenciais nesse momento acontecendo, como a Elaine disse, em Tubarão, né, a turma de Psicologia Transpessoal, mas nós estamos semeando um movimento presencial aqui em Florianópolis com esse evento, e isso está nos deixando muito felizes por proporcionar um encontro onde a gente vai dançar, onde a gente vai ter experiências com relaxamento, onde vamos refletir e vamos, no poder do encontro, compartilhar possibilidades de resgatar a paz nesses níveis. Quando eu falo em ser um agente para a paz, eu estou falando sobre pensar globalmente, compreender o mundo como uma teia, um tecido do qual nós fazemos parte e agir localmente. Qual a minha ação no meu dia a dia, no meu cotidiano, ou eu estou contribuindo para a construção do mundo que eu quero no meu dia a dia? E se não, como eu posso me conectar com aliados internos e externos e dar as mãos e refletir sobre as minhas ações para contribuir por um mundo com mais igualdade, com mais gentileza, com mais respeito. E a ideia é que se a gente vive um pouquinho do mundo que a gente quer viver hoje e contribui com uma mobilização interna,
nós estamos efetivamente transformando a realidade. A paz em você. Manifeste sua paz. Elaine, quer acrescentar, minha querida? Ah, tão bom te ouvir, Jairo. Eu vou ficando embevecida de ouvir, ver a sua paixão, né, por essa arte que o Pierre nos deixou, né? Esse caminho que permite que a gente encontre a paz em nós, né? Porque se eu não estou em paz, eu não vou ver paz em lugar nenhum. A experiência nos diz que nós podemos fazer um discurso muito bonito sobre esse mundo que nós queremos, né? Se a gente fizer essa pergunta, as pessoas vão falar sobre o que nos une. Todos nós temos o propósito de estar em paz, de compartilhar a paz, de, de termos um mundo com esses atributos que eu falei, que elenquei aqui. Mas se isso não estiver acontecendo minimamente dentro de nós, não vai rolar. Mas então, como, quais os recursos, né? O Roberto fala, existe o termo, a expressão, o guerreiro da paz, né? Ou a guerreira da paz. E não é um contrassenso. Quais as armas? Eu costumo dizer que o reiki, por exemplo, é uma das minhas armas, no sentido mais positivo e amoroso que isso pode significar. As pessoas que me conhecem e conhecem o meu trabalho sabem o quanto eu sou envolvido com o reiki e como eu percebo conexão com o que aprendi na Unipaz com esse caminho. E não é nada ilusório ou místico, mas algo efetivo e afetivo para que eu possa encontrar pessoas e com um cuidado integral, um olhar mais inteiro desse indivíduo que chega para ser cuidado, eu possa estar contribuindo com as minhas artes, pensando em o que eu faço quando eu estou na minha atividade. E não por eu ser um terapeuta, porque qualquer atividade que nós estejamos desenvolvendo na vida, ela pode ser vista a partir de uma perspectiva de que eu estou ajudando a construir esse mundo, né? O Pierre gostava muito, e essa história é contada no seminário, de uma fábula contemporânea de pedreiros construindo a Catedral de Notre-Dame. E alguém pergunta para um deles, um passante, pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou construindo uma parede, você não está vendo? E aí ele anda mais um pouco e pergunta para outro, o que você está fazendo? E aí ele diz, eu estou construindo uma catedral. O que eu estou fazendo quando eu estou com uma pessoa no consultório ou quando eu estou com um grupo na aprendizagem do Reiki ou dentro da Unipaz em um seminário, eu estou como um agente dando a minha contribuição para uma semeadura deste mundo que pode estar vinculado à paz. É importante dizer, como é uma fala constante na Unipaz dos nossos mentores e é algo fundamental que nós aprendemos, né?
a pergunta: qual é o contrário da paz? E quando nós percebemos que o estado pacífico não é aquela imagem do avatar imóvel com mudras e em silêncio, porque nós somos diferentes, nós somos únicos, né? Por isso, na Unipaz, nós experimentamos práticas diversas, que nós chamamos holopraxis, ou práticas que nos conduzem à experiência com a inteireza. Então, eu brinco, para uma pessoa, o Tai Chi Chuan pode ser uma descoberta incrível de meditação em movimento. Outra pessoa não vai ter essa habilidade ou interação com essa prática, e está tudo bem. Mas ela vai encontrar outras possibilidades e perceber como o seu corpo responde e se dá conta de que ela é capaz de resgatar um estado pacífico. Então, a Unipaz também amplia o nosso olhar sobre o outro, sabendo que cada indivíduo que chega é único. E o contrário de paz, ele não é o conflito, como eu já falei, né? Como o paz é movimento, nós vamos aprender dentro do nosso método que o conflito pode ser um caminho para a paz. Mas como assim lidar com o conflito? Pois é, a nossa educação, ela sempre tem que nos ensinar a tratar o conflito que é inerente à vida de uma forma mais pacífica. Lidar com o conflito não quer dizer eu transformar o outro que pensa diferente de mim em alguém que eu quero que ele seja, mas exercitar esse movimento de diversidade, né? O contrário de paz é estagnação, é não movimento. A gente sabe do que se trata. Todos nós já vimos esse filme. Quando eu deixo que algo que eu não sei lidar bem, que eu não estou digerindo direito na minha vida, que eu não encontro um canal de expressão, comece de alguma forma a eu vou usar esse termo, a me corroer internamente, né? Isso é estagnação. A gente já sabe o que acontece com a água quando ela não tem fluidez. Então, é disso que se trata. Quando a gente fala em aprendizagem, eu estou falando de algo que eu preciso aprender. Eu já identifiquei que eu não sei lidar. Então, a estagnação é quando eu sei que não sei lidar e eu trato isso como normal. Essa é a normose, né? O mundo doente, a sociedade enferma. E aí, se eu adotar uma postura de que as coisas são assim mesmo, e não me tornar um agente de mudança a partir de mim, então realmente não há caminho. Mas, veja só, se eu tenho desafios e eu olhar para esse desafio e pensar, eu sei pouco sobre isso. A psicologia já avançou tanto, a educação para a paz está aqui demonstrando o quanto avançou, as possibilidades e os recursos das praxes, das tradições estão disponíveis. O que eu preciso é ampliar minha visão de mundo e a minha escuta para me fazer a pergunta de que talvez algo que eu não tenha experimentado ainda possa me alcançar. E aí sim caminhar nessa direção de que eu possa experimentar algo novo com mais flexibilidade e não há ameaça nenhuma na experiência
ou ouvir algo novo, uma postura diferente diante do mundo, e que talvez isso ressoe em mim, possa me sensibilizar para uma nova resposta. E quando eu respondo de forma diferente, eu dou um pequeno passo. Se eu mudar de direção um pouquinho, eu alcanço um resultado diferenciado. Eu estou falando de algo que não é uma reprodução de uma leitura nossa apenas, ou uma repetição. Eu estou falando de algo que Elaine e eu e os aprendizes não me passam convidados a experimentar. E quando eu falo com paixão, com entrega sobre isso e com o desejo que as pessoas conheçam de perto, é porque isso realmente fez morada em mim. É porque isso me tomou. Como a Elaine disse, né, aquilo que a gente pratica um pouquinho a cada dia se torna mais fluido e natural. Aquilo você se torna melhor no que treina mais. Então, a Unipaz nos proporcionou, com o convite constante a essas experiências, a nos tornarmos mais abertos e receptivos, a nos perguntar: onde começa a paz? Tem paz no mundo? E se perguntar se eu estou em paz, é também uma convocação da minha presença. Você vai perceber, talvez tu já tenha experimentado isso, algo que há um tempo atrás te fazia perder a paz, né? E a vida dá um giro, você vive a experiência de novo, e uma voz interna, o Jairo que observa o Jairo diz: por que isso era tão importante? Percebe como você pode reprogramar a tua postura e encontrar um jeito sagrado de caminhar diante da vida. Se a gente experimentar essas práticas, eu posso estar, como já experimentei, mais de uma vez, aqui na minha casa, de mãos dadas com meu pai, com meu companheiro, fazendo uma refeição, que é uma medicina que ele entrega para o mundo, e eu me dar conta que o estado de paz não está lá do outro lado do mundo, num ashram, numa montanha do Tibete, num deserto, mas ele reside em mim. Mas isso é um treino, isso foi um treino, isso é uma resposta para a vida. E mesmo diante de um território que a gente está muito mergulhado, que é a Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, esse é um caminho iniciático ininterrupto. Quantas vezes nós, e naturalmente que eu falo da Elaine, porque a gente tem trabalhado muito próximo nesses últimos anos, focalizando a pós-graduação em cuidado integral, quantos desafios nós vivemos e como a gente se sente inteiro quando, diante do desafio, a gente é capaz de olhar um para o outro e, numa linguagem não dita, numa linguagem que já se tornou natural, dizer: a gente encontra a solução. Não há caminho para a paz é o caminho. Então, eu acho que esse é o maior presente que a Unipaz me deu. É lembrar
que a paz é o caminho. Que se eu estiver presente, tudo que permeia esse método me refaz esse convite de presença, eu posso escolher. Eu posso escolher estar em paz. Você está em paz? Repete a pergunta. Tem paz na tua vida? Não é uma resposta mágica, um milagre. O milagre é nos abraçar como humanos, nos acolher como a gente é, dissolver o julgamento, a separatividade e abrir os olhos. Quando a gente fala de uma realidade invisível, eu nem estou falando indo muito além, eu estou falando de coisas que estão diante de nós cotidianamente e que esperam em mim uma ação mais presente. Então, você tem vontade de conhecer esse método de perto? Chega um chamado no teu coração de conhecer uma universidade que educa para a paz. Gente, quando eu vi um papel, na época não tinham redes sociais, quando a minha tia me mandou pelo correio um folheto dizendo formação holística de base, educação para a paz. E aí eu fui lendo os temas. Olha só, a coluna central da nossa formação, ela contempla essas ecologias que falei, né? Então, esse seminário que eu vou facilitar, ele faz um movimento amplo por tudo que nós ofertamos, né? Mas, quando eu li a arte de viver em paz, a arte de viver consciente, a arte de viver em plenitude. Próxima aula, a arte de viver o conflito, a arte de viver em harmonia, a arte de viver a passagem, a morte. Faz parte da vida, né? Tudo é impermanente. Eu vou partir, você vai partir. Tina Turner partiu hoje, depois deixando um legado incrível, né? Honrando esse ser incrível. A arte de viver a natureza. Eu lembro que foi acontecendo algo dentro de mim como um chamado. E permeando essa coluna central, nós transitamos pelo paradigma transdisciplinar holístico, que é uma mandala que fica sempre em movimento. A gente vai para a ciência. A visão holística é validar o que a civilização nos trouxe, que é o que todo esse trabalho científico facilitou para a humanidade. Aí a gente vai para a filosofia. Eu posso dizer com segurança que a Unipaz me levou para a filosofia. E digo mais, que talvez, certamente, se eu não tivesse feito a formação extensiva da Unipaz antes da filosofia, talvez eu seria um estudante de filosofia de muito conflito. Mas eu estava muito flexibilizado e aberto para aprender. Aí nós vamos para as tradições. E a ideia é ampliar o nosso olhar. A gente vai olhar para o cristianismo, vai olhar para o budismo, vai olhar para o xamanismo, para as tradições da grande mãe, para a tradição afro-brasileira, com abertura, com... E isso, eu venho de uma formação religiosa muito rígida, então a Unipaz cumpre um papel muito importante nesse sentido comigo também. E a arte, e aí eu vou dizer que a Unipaz me levou para ser um arte-terapeuta também. Então,
Eu lembro da Aymara me dizer, quando ela foi focalizadora da minha turma, ela dizia, não é ou isto ou aquilo, é isto, e isto, e isto. E o caminho dessa educação para a paz, nos tornando agentes pela paz, ele vai despertar em nós a nossa forma de contribuir de forma mais inteira. O que você está fazendo quando você entra numa sala de aula ou quando você encontra com o seu interagente no consultório ou quando você encontra com o seu cliente no salão de beleza ou quando você está colocando a sua medicina no alimento que você produz ou quando você entra numa loja e compra um produto, quando você tem uma ação no mundo, na comunidade, numa ação social, você tem sido um agente pela paz de forma faz chegar esse chamado às pessoas. A Unipaz também um estado de liberdade. Eu, eu tenho muita confiança quando eu compartilho sobre a Unipaz, e isso me honra muito, muita reverência aos mestres que eu encontro lá. Não é nada de você tem que pensar assim, ou isto ou aquilo. É fazer, é promover uma sensibilização que em ti desperte o que você pode ofertar para o mundo. O que você pode ofertar para o mundo. Então, é inevitável, né, Elaine, que eu vá concluindo essa fala recontando a nossa fábula mais preciosa, que é a do beija-flor, né? Então, estou reverenciando o Pierre e repetindo essa historinha. A história do incêndio na floresta, em que todos os animais saíam em disparada e um minúsculo beija-flor ia até um lago e voltava sobre o incêndio e depositava umas gotinhas de água. E ele fazia isso repetidamente. Até que um outro animal, um tatu, parou e disse, ei, você está louco? Você sabe que você não vai apagar esse incêndio. Aí ele diz, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizesse a sua, nós já teríamos apagado o incêndio. A paz tem pressa. A emergência de educar para a paz, ela foi vista por você hoje, ontem, na outra semana, no mês passado, nesses últimos anos, em algum território que você transita, na sua escola, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua família. A emergência de entrar em contato com algo que eduque valores e que nos torne mais conscientes do nosso papel. Que papel você quer viver? Da nossa contribuição é urgente. A paz tem pressa. Então, nesse 2 e 3 de junho, a gente vai estar com muita paixão, com muita reverência, dando voz ao Pierre Weill, a esse método, e a gente quer que a tua contribuição, que você faça esse chamado chegar a mais pessoas. Não é uma ação única, porque você conhecendo o seminário A Arte de Viver em Paz, dentro da Unipaz, de toda a rede Unipaz, mas estou falando aqui em nome da Unipaz Santa Catarina, nós temos diversos facilitadores deste seminário básico.
E olha só, nós somos chamados de beija-flores, em função dessa história, né? Então, quem sabe conhecendo de perto, tu pode levar esse seminário para tua escola, para tua empresa, e a gente vai estar semeando, colocando umas gotinhas aí sobre o incêndio, os incêndios. Você está em paz? Hoje, faz uma experiência. Experimenta agora pensar em algo nos últimos tempos, na tua experiência, que situações que você tem perdido a paz. A primeira coisa que a gente perde quando perde a paz é a gentileza. Onde tu tem perdido o ser gentil que você é? Respira, fecha os olhos por um momento, olha para essa situação, sente que parte do teu corpo a tensão se aloja. Como fica a tua respiração? Quando você lembra, abre o livro da vida e lembra dessa situação ou dessa circunstância. Respira grande, conecta com os teus pés no chão. Eu quero que você, mais do que a inspiração agora, se conecte com a tua expiração. Esvazia, solta. Solta um pouquinho mais de ar do que você inspirou. É bem simples o que eu estou propondo. Esvazia. Visualiza como se essa situação agora estivesse sendo transmutada numa fogueira da cor que você escolher. E agora olha de novo para a mesma situação. Relaxa o teu corpo. E se pergunta por alguns instantes se você pode escolher lidar com isso de uma forma mais pacífica, mais gentil. É possível entrar em contato com esse você que observa você e escolher estar mais presente e dar outra resposta, dar outra direção. Inspira e expira, agora esvazia, relaxando o teu corpo, se tornando bem presente. Mais uma vez. Se você puder, aí onde você está, aquece tuas mãos. Traz em frente ao peito. Desliza tua mão direita para o teu ombro esquerdo. A tua mão esquerda para o teu ombro direito. Faz uma reverência à vida e ao chamado que nos uniu aqui essa noite. Eu vejo você, a paz em você. Manifeste sua paz. Pela paz, faz esse chamado chegar às pessoas. E vai ser uma alegria se a gente puder contar com a tua presença no nosso seminário. Eu vou reforçar que esse seminário está também por um valor que é muito simbólico para
sustentabilidade das nossas ações em educação para a paz. Então, eu sei que tem muitos queridos meus aí assistindo, eu não consegui acompanhar os nomes aqui, mas eu quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu agradecimento a Pierre Weil, a Elaine, minha amiga querida, companheira de estrada, e a todos, a Aymara e todos os queridos que estão aí assistindo. Amado Jairo. Vou te falar do comentário que a Aymara deixou ali, porque eu sei que você não estava lendo nada disso. Então, vou ler para você. Olha o que ela escreveu. A Aymara foi a focalizadora do Jairo quando ele entrou na Unipaz, quando ele fez a FHB. É muito bom ver que a metodologia da Unipaz fez por um jovenzinho que encontrei há 20 anos atrás, na FHB, e o que ele se tornou. O Jairo é um exemplo vivo de que a metodologia da Unipaz, usada com inteireza, faz. Meu querido e amado amigo, nós somos apaixonados pela Unipaz, né? E a gente dá o tempo que às vezes a gente nem tem, mas não perde a paz, porque a paz, né? Como disse você, ela tem pressa, ela nos pede. Então, se você se sentiu tocado, se você está conosco nessa trilha pela paz, leve essa mensagem adiante. Venha estar conosco no dia 2 e 3 de junho, lá na Associação Coral em Florianópolis, para que a gente promova um grande encontro, porque Roberto Crema também nos diz, né? A gente só cresce no encontro. Então, venha se encontrar conosco, vem junto. Gratidão, querido, gratidão, Pierre, por esse grande legado, né? O nosso samurai da paz, e gratidão a todos aqueles que vieram depois e junto com ele, e que permitiram que a gente pudesse fazer essa escolha de trilhar um caminho de educação para a paz. Passo a passo, micropassos, a cada dia, mas estamos lá. Então, assim, gratidão novamente, Jairo, gratidão, Unipaz em Santa Catarina, gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco nesta noite, recebam o nosso abraço. Foi muito bom estar aqui e partilhar gotas de paz. Boa noite, bons sonhos e até dia 2 e 3 de junho, lá em Floripa. Até Beijo, já, gente. na paz, gratidão, boa noite. Beijo. Beijo.